Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 1, dia 12 de junho. Jesus ensina-lhe o desapego do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me dizia: eu sou o único que merece ser amado. Olha, se você não tirar este pequeno mundo que a rodeia, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente em seu coração. Neste murmúrio em sua mente é impedimento para te deixar ouvir mais clara a minha voz, para derramar as minhas graças e para te fazer apaixonar verdadeiramente por mim. Promete ser toda minha e eu mesmo porei mão à obra. Tu tens razão em que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isto me basta. Então aqui já nesse parágrafo aqui o Senhor já vai fazendo essa exigência para Luísa, de que ela deixe tudo que rodeia, tudo que é terreno, tudo ali que é os pensamentos que a rodeia, as criaturas, as pessoas, as imaginações, tudo aquilo que cerca o mundo dela ali, que ela vai deixando tudo aquilo ali para deixar espaço apenas para ele obrar, só para ele mesmo. Ele é exigente mesmo, e ele dá meio que essa ordem ali para ela, para que ela possa receber todas as graças e fazer até mesmo, depois de receber as graças, se apaixonar perdidamente por ele, verdadeiramente por ele. E só que para isso ela precisa, ela e cada uma das pessoas que se propõem a viver na vontade divina, precisa fazer esse abandono das coisas terrenas, não deixando o estado de vida que está, mas no modo espiritual, na prática mesmo, como não modifica nada, mas no espiritual ali, essas coisas todas já não tomam espaço na vida da criatura e a criatura passa a colocar toda a sua atenção para ele, e é isso que ele quer. E ela vai continuar aqui. E isso acontecia mais frequentemente na comunhão. Então, lhe prometia ser toda sua, pedia perdão porque até aquele momento não o havia sido. Lhe dizia que verdadeiramente o queria amar e lhe rogava que não me deixasse nunca mais só, sem ele. E a voz continuava: não, não, virei contigo para observar todas as suas ações, movimentos e desejos. Então aqui também, a criatura que sente esse chamado, esse desejo de fazer essa vida com Deus, pode ter essas experiências também, ali no momento de receber a comunhão. É um momento propício porque é ali onde que pela fé nós cremos que verdadeiramente o Senhor está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Então ali ele está materialmente presente. Pela fé nós cremos nisso. E, então, durante aqueles 10, 15 minutos, é o momento que a criatura tem a posse de Deus ali, tem a posse de Jesus. Mas a gente vai aprendendo que na Divina Vontade, essa posse, essa comunhão, ela é perene, ela não termina com aqueles minutinhos ali que dura a partícula no organismo do ser humano. Ela é perene, por isso que necessita dessa comunicação constante, dessa vida mesmo em Deus. Não, tá, e aqui ele fala que vai continuar vindo junto com ela. Todo dia o sentia sobre mim, me repreendia de tudo.
Por exemplo, se me entretinha demasiado falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: estas conversas enchem a mente de coisas que não me pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te faz sentir débil minha graça, não mais viva. Ah, me imite quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente à minha mãe e a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a Ele se referia. Porque você não pode fazer o mesmo? Essa pergunta também ela é direcionada para cada um de nós que estamos nesse propósito de conhecer e viver na vontade divina, de viver mesmo em meio às criaturas, mesmo em meio às pessoas, mesmo ali no seio da família, mas não se entretendo mais com essas outras, com pessoas da nossa casa, com as pessoas com as quais a gente convive, não se entretendo mais, mas continuando no meio delas, continuando vivendo com elas, mas já não colocando a nossa atenção nelas e nas coisas que elas falam, para que essas coisas que vêm do mundo ali da terra, das coisas terrenas que nos cercam, não seja esse pó que vai empoeirar o nosso coração, vai empoeirar a graça que o Senhor está derramando sobre nós e vai deixar com que essa graça se torne fraca, débil. Não pela graça, mas pela forma com que o nosso coração vai estar cheio de nuvens, vai estar cheio de pó, vai estar cheio de coisas assim, de coiseradas mesmo, que a gente vai colocando no lugar de Deus. E Jesus fala para ela e fala para nós também, para imitar a sua vida em Nazaré. Então, a vida de Jesus em Nazaré, nos 30 primeiros anos, foi uma vida totalmente íntima, que pouco é conhecida no mundo, na igreja, pouco é conhecida porque ali, né, a narração da Bíblia é muito pouca, muita pouca informação que tem. Então, a informação que até então se tinha da vida íntima, da vida interior de Jesus, como é que era, como é que ele viveu essa vida íntima ali na família de Nazaré, não se tem essa informação. Só que ele revelou para uma mística chamada Maria Cecília Bage, numa obra chamada Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele narra ele narra a sua vida íntima mesmo, o que acontecia no seu interior durante esses anos na Terra. Então, sobretudo no período em que ele viveu ali na Sagrada Família com Jesus, com Maria e José, tudo que ele fazia, ele fez para reparar as ações dos seres humanos e para devolver a glória para Deus que todas as criaturas do primeiro ao último homem não tinha e não daria para Deus. Ele fez essas reparações vivendo numa comunhão plena, numa comunhão perene com o Pai. Então ele estava sempre, 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 mesmo lá no trabalho da marcenaria, a mente dele, o coração dele, a alma dele estava totalmente unida a Deus, à divindade, e ele fazendo essas ações, essas reparações, vivendo essa intimidade profunda com o Pai. Então é dessa forma que ele está nos chamando, está nos convidando para viver essa intimidade com a divindade, porque ele estava ali na condição humana. E ele também era Deus, mas ele não usurpou dessa condição divina enquanto ele esteve na Terra. Então ele era homem mesmo. Então, e na sua humanidade, ele vivia nessa intimidade, nesse relacionamento íntimo, íntimo mesmo, totalmente íntimo ali com o Pai. Em conversas, em diálogos, em oração, o tempo todo em oração, fazendo as reparações, fazendo as orações, se comunicando o tempo todo com o Pai. E aí ele quer que também nós, né? Ali ele fala para Luiz e para cada um de nós também faz essa pergunta: por que você não poderia fazer o mesmo? Claro que nós podemos, é pela graça dele, não pelo nosso esforço humano, mas pela nossa adesão, pelo nosso entendimento, pelo nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai entendendo que isso é possível sim. Se foi possível para Luísa,
primeiro foi possível para ele, mas né, ele não conta, mas se foi possível para uma criatura que é igual a nós, né, com a mancha do pecado como foi a Luísa, nós também podemos. Ela continua: eu ficava muda, toda confusa, tratava por quanto mais podia de estar sozinha, confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda e graça para poder fazer o que queria, o que ele queria, porque para mim só não sabia fazer outra coisa que mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar em pessoas as quais eu queria, em seguida me repreendia dizendo-me: isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Olhe, se você não acabar com isso, eu te deixo. E assim, ele era muito exigente mesmo, muito severo. Então, quando ela de repente se distraía, ele já vinha e fazia repreensão, porque às vezes ela acabava se entretendo, né? Então, como esse primeiro volume que é um volume de memórias, ela está narrando coisas lá mais, né? Quando ela já tinha experiências com Jesus, mas ela ainda não estava recebendo os ensinamentos da divina vontade, ainda não, ela ainda estava passando pelo processo de purificação, mas aqui o Senhor já estava circundando ela, é, moldando ela, já estava moldando a alma dela e estreitando a alma dela e estreitando ela cada vez mais nele. Então ele não aceitava, ele tinha ciúmes, se ela, né, qualquer distração que ela tinha com as criaturas, né, com o pessoal da casa dela mesmo, com a família dela, aquilo ali para ele já, né, ele já vinha em repreensão a ela. Então aqui ameaçava até deixar ela, né? Então ele não deu sossego para Luísa. Nesse tempo de purificação ele foi muito intenso com ela ali para poder fazer tirar essas debilidades e ela se via, né, débil. E assim também nós. Nesse primeiro momento nós vamos nos dando conta das nossas debilidades, das nossas faltas e vamos confessando e vamos pedindo ajuda, porque ao tempo que nós vamos nos dando conta do quão fracos nós somos, nós vamos nos dando conta dessa necessidade do auxílio dele mesmo. Então, é somente com o auxílio dele que nós vamos conseguir vencer esse tempo, vencer esse período de purificação, vencer esse período de conhecimento primário ali do que realmente ele quer conosco, do que ele quer fazer, entendendo os conhecimentos que ele vai revelando no livro do céu. Então, nós precisamos recorrer o tempo todo. Então, essa união com ele precisa ser também contínua para que nós não caiamos na distração. Isso é importantíssimo a gente entender e assumir isso também na nossa vida. Dessa comunicação sempre com ele para poder não se ver daqui a pouco caindo nas debilidades que elas são parte da nossa humanidade. Às vezes eu me sentia dando tais e tantas reprovações amargas que não fazia outra coisa que chorar. Especialmente uma manhã depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, que o meu coração ficou tão convencido que daí em diante já não foi capaz de amar a nenhuma pessoa. Então, olha a importância aqui do conhecimento. Quando ela recebeu essa luz, né, ela fala que recebeu essa luz na mente dela, depois de uma das comunhões que ela fez, de ver ali, de entender como que a criatura humana, como que as pessoas são volúveis, são inconstantes, como que dessa forma isso tudo acaba afastando a criatura de Deus. E ela, ao receber essa luz na mente dela, ao receber esse conhecimento, essa informação, ela se convenceu realmente de que não era a criatura por si só não era capaz de amar. E as pessoas também não são capazes de amar-se umas às outras se elas não tiverem em nelas o próprio Deus. E então, conforme nós vamos tocando as nossas debilidades, as nossas misérias, as nossas limitações, também vão vir aqueles momentos em que nós vamos nos ver tão pequenos e tão amargos e reprovando mesmo as atitudes que nós tivemos ao longo da nossa vida. E vai realmente haver momentos que nós vamos chorar, que nós vamos né, nos ver realmente como vermes mesmo diante de Deus, diante da grandiosidade, diante do amor de Deus,
Só que nós não podemos ficar nisso, porque se a gente ficar, a gente acaba se perdendo. Então, o que é importante é tocar a nossa miséria para conhecer, mas correr para o coração de Deus, correr para Jesus imediatamente, porque senão a gente fica, e olha que a gente fica mesmo. A tentação da gente ficar nas misérias e achar que não é capaz, que Deus não é capaz, isso é o que mais vai acontecer. E vai acontecer em vários momentos, só que nós precisamos ter o firme propósito, estarmos com o foco. Qual que é o foco de quem está conhecendo a divina vontade, conhecendo os propósitos de Jesus para a sua vida? É correr para Ele. Não ficar parado nas misérias, não ficar parado nas limitações, porque elas vão aparecer, elas vão vir, elas vão aflorar, elas vão brotar e elas vão aparecer diante dos nossos olhos. Só que é importante estar unida com Ele para poder não esmorecer, para não fraquejar, para não desistir, porque se desistir, aí é só o pó mesmo. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele, isto é, a olhar para a criatura como imagem de Deus, de modo que, se recebia o bem das criaturas, devia pensar que só Deus era o primeiro autor daquele bem e que se tinha servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumento nas mãos de Deus, para minha santificação. Por isso meu coração não ficava ressentido com o meu próximo. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se zombavam de mim, me sentia obrigada com eles, pensando que me faziam fazer novas aquisições para minha alma. Se louvavam, recebiam desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã pode me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu uma liberdade que eu mesma não sei explicar. Então, essa graça que a Luísa recebeu ali de continuar amando as criaturas, mas sem estar presa a elas, deu para ela uma liberdade interior que é inexplicável. Ela não consegue explicar e realmente a gente não consegue realmente verbalizar, colocar em palavras o que Deus vai fazendo na nossa alma a partir do momento que Ele vai ensinando-nos esse modo de amar as pessoas, amar as coisas, amar a terra, mas em Deus, vendo em tudo, em todas as coisas e em todas as pessoas, o próprio Deus. Então, nós não amamos a pessoa, nós amamos Deus que está naquela pessoa. Nós não amamos aquelas coisas que Ele nos dá, que Ele nos proporciona, que está à nossa disposição. Nós amamos aquilo que Ele vai nos nós vamos amando Deus nas coisas que nos vêm, e não só nas coisas boas, mas nas coisas ruins. Então, quando a gente aprende, a gente entende, a gente aprende que tudo vem das mãos de Deus, sejam as coisas boas e sejam as coisas não tão boas, a gente passa a amar a todas elas. As pessoas que nos rodeiam, que nos cercam, os nossos familiares, as pessoas da nossa casa, as pessoas do nosso relacionamento, em qualquer circunstância de relacionamento que a gente tenha, seja na igreja, no trabalho, na sociedade, dentro de casa mesmo, ali o esposo, esposa, filhos, mães, pais, tudo. Todas essas pessoas que a gente até então tinha uma grande estima por essas, nós não vamos deixar de ter, mas nós vamos olhar para essas pessoas como sendo ali Deus nelas. Nós vamos amá-las em Deus e olhá-las como sendo ali o próprio Deus que nos deu essas pessoas, o próprio Deus que nos deu essas circunstâncias, essas realidades que vão sendo apresentadas para nós, que nós vamos conseguir ir desvendando elas como realmente todas vindas da parte de Deus. Então, se qualquer pessoa chega e nos faz o bem, nós vamos receber esse bem não como a pessoa mesma fazendo, mas como o próprio Deus. E nós vamos louvar e bendizer a Deus pelo bem que aquela pessoa está nos trazendo. Se é uma pessoa que vai nos trazer contrariedades, zombaria, qualquer coisa que muitas pessoas vão trazer para nós, nós vamos receber como sendo Deus
usando daquela pessoa para nos trazer uma purificação, para nos fazer com que nós façamos aquisições para nossa alma. Então, em tudo nós vamos louvar a Deus, receber tudo das mãos dele e vamos louvá-lo, seja pelas coisas boas que as criaturas vão nos trazer, vão nos fazer, e seja pelas as coisas ruins. Então a gente já não vai mais ficar com raiva das pessoas. Ah, porque fulano fez isso comigo. Ah, porque Bertano é assim. Ah, porque não sei. Não. Aquela pessoa, eu só vou olhar para aquela pessoa como sendo um instrumento de Deus para me santificar, para me trazer o bem, para me trazer ali algo que eu preciso. Então as pessoas vão sendo para mim a medida do que eu preciso para ser melhor, do que eu preciso para me exercitar nessa purificação que a minha alma precisa passar. Então, quando a gente começa a entender como é que acontece esse processo, ver o que Deus está fazendo, ver as disposições que Ele vai nos trazendo através das pessoas, através das criaturas, através das realidades que vão nos cercando, a gente começa a amar tudo. E é um processo difícil, é um processo longo, mas não é um processo impossível, porque nós vamos estar caminhando junto com Deus. Então, se nós confiamos que Ele está junto, que Ele está ali, que Ele realmente que está fazendo, que a ação é dele mesmo, não é a ação da criatura da pessoa, mas é a ação de Deus nela, naquela criatura. Então, nós vamos entendendo isso, vamos aceitando e vamos amando. Então, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Trazer para o nosso coração essa liberdade, se desprender de tudo que é realidade terrena, fazer esse desprendimento e nosso coração se tornar livre. E aí nós vamos amar muito mais as pessoas. O amor, o relacionamento que nós vamos ter com as pessoas, com as coisas, com as realidades que nos cercam, vão ser totalmente transformados, vão ser totalmente diferentes. Então, não querer isso, não querer passar por esse processo é realmente realmente algo muito triste. A pessoa começar a tocar essas situações e entender que Deus está fazendo e falar, não, eu não sou capaz, eu não aceito, eu não vou passar por isso. É muito difícil, é muito doloroso, eu desisto. E desistir. Isso é muito triste. Então, nós precisamos realmente, assim, como a Luísa fez, nos agarrarmos cada vez mais ao Senhor, nos agarrarmos, assim, profundamente com Ele, ficar realmente coladinho, Ele fundido com Ele, porque, na verdade, o processo é de fusão mesmo da vontade divina com a vontade humana, fazer essa fusão ali para que nós perseveremos, porque é difícil, mas a perseverança só vão vencer aqueles que perseverarem até o final. A palavra mesmo diz, né? Que aqueles que perseverarem realmente vão vencer, mas aqueles que desistirem, infelizmente, só o pó. Então, seja louvado o Senhor nesse dia por nos trazer esse ensinamento, por nos trazer esse conhecimento e que ele seja sempre, sempre, sempre a nossa força, aquilo que o nosso alimento, que seja ali o nosso amor, seja ali tudo para nós. Amém, Fiat.